Me que é, família daqui fala o J Privado. Atenção, é o J Privado. Bomba! José Eduardo Santos foi, mas a cleptocracia, que é sinônimo de corrupção e roubalheira desenfreada, continua no governo lumpeno. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Bem, é isso que os governantes do MPLA merecem, os militantes do MPLA merecem. Querem vir passar a ideia que o José Eduardo Santos é o único culpado da situação que se passa no país. Não. Todos, como disse o presidente da República, João Lourenço, todos nós fazíamos parte do sistema, todos nós cometíamos erro. Só que depois vimos que isso está errado. São palavras do próprio João Lourenço. E agora não tem como o gatuno prender gatuno. Porque o próprio presidente da República, João Lourenço, veio a público dizer sim, eu devo eu devo o Banco Espírito Santo Angola, mas estou a pagar as dívidas. Quer dizer, ele admitiu que roubou, que foi um dos causadores da falência do Banco Espírito Santo Angola. Vocês estão a entender como é que o sistema funciona? Cuidado, meus irmãos. E nós não estamos aqui. Tudo que esses senhores falam, eles criam prova contra si e depois estaremos aqui para falar para o povo angolano. Bomba! Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curtir, comente bastante que é essencial para nós, ok, família? Siga meu Instagram, siga meu TikTok. Só você que gosta do bomba, você que gosta do Jindongo do J Privado, vai se inscrever no canal, que é muito bom. Então, sem mais mais delongas, vamos aqui para a notícia. Bomba! Bomba! José Eduardo Santos se foi, mas a cleptocracia, que é sinônimo de corrupção, que significa corrupção, roubalheira desenfreada, continua no governo lumpeno de João Lourenço. J Privado, tens a prova? Oi, é facto, Manuel Vicente, poxas! Altamente criminoso! E Gino Carneiro, poxas! Não, falaram que era para mim eu não xingar mais aqui, porque as crianças agora me assistem. Tá bom, tá ok. Crianças, o tio J aqui não vai xingar mais. Mas poxas, e Gino Carneiro, altamente perigoso! Criminoso, altamente perigoso! Quem mais? Tem tantos outros, Copelipa, os Dinos, tantos outros, tá a entender? Tantos outros criminosos, os donos disso tudo. E a família, olha aqui, ó, por qualquer dicionário de língua portuguesa, assina que cleptocracia é sinônimo de corrupção e roubalheira desenfreada. Por exemplo, o Wikipedia diz que cleptocracia é junção de palavras gregas kleptes e kratos, né, que significam um governo cujos líderes são corruptos e usam o poder político para apropriarem das riquezas dos seus países. Os cleptocratas são indiferentes ao sofrimento dos restantes dos cidadãos. Segundo o Clube Capa, a Sonangol teria atribuído o qualitativo de cleptocrático ao governo de José Eduardo Santos. A Sonangol trava um braço de ferro com Isabel dos Santos, primogênita de José Eduardo Santos, no tribunal holandês, por desacertos na divisão de dividendos da Galp, a petrolífera portuguesa, em que as duas partes estão representadas. De acordo com o Clube Capa, numa exposição enviada ao tribunal holandês a 5 de agosto de 2020, para contestar a divisão dos dividendos da empresa, o presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Sebastião Pai Querido, teria adjetivado como cleptocracia o regime que o falecido presidente José Eduardo Santos encabeçou por prolongados 38 anos. Está a entender? Abre aspas, disse, a título de contexto, a transcrição ocorreu durante o antigo regime cleptocrático de Angola, numa altura em que o país era reconhecido como um dos países mais corruptos do mundo. Fecha aspas, disse a carta, né, de Pai Querido, que acrescenta aqui, abre aspas,
A beneficiária da Exem, Isabel dos Santos, é um símbolo proeminente da antiga cleptocracia angolana e o signatário da Sonangol no contrato era Manuel Vicente, um associado de longa data e confidente próximo da família dos Santos. Fecha aspas, acrescentou o pai querido atual PCA, provavelmente da Sonangol, sobre o regime cleptocrata do pai. Isabel dos Santos tornou-se na mulher mais bem rica ou mais rica de África. Sobre o regime cleptocrata do José Eduardo Santos, Sebastião Pai Querido, quadro sênior da empresa, integrava um restrito grupo, né, de angolanos com acesso direto à mesa de Manuel Vicente, a quem é atribuída uma fortuna de mais de 60 bilhões de dólares, construída com dinheiro roubado da Sonangol. Quando chegou à presidência do Conselho de Administração da Sonangol em maio de 2019, nomeado pelo presidente Lumpenu Lourenço, Pai Querido já tinha feito o seu pé de meia. Sob a cleptocracia capitaneada por José Eduardo Santos, o impoluto Pai Querido tornou-se acionista do BAI, um banco constituído com capitais da Sonangol, acionista da Somoil, uma empresa petrolífera constituída por uns poucos escolhidos por José Eduardo Santos no âmbito do que definiu como a acumulação primitiva de capital. Também foi sob a sombra do regime cleptocrata de José Eduardo Santos que Pai Querido, o atual PCA, né, da Sonangol, criou o grupo Global Invest. Tá a entender? Que é a GLI, eu acho que é isso. A quem a Sonangol atribuiu 2 concessões da bacia onshore do Kwanza. Ele tem também participação do projeto de mineração de Chiumbi, igualmente atribuída à vigência do regime cleptocrático. Numa declaração datada 6 de julho de 2023, o grupo parlamentar da UNITA diz que, no ano passado, o Estado acumulou mais de 11 bilhões de dólares no diferencial do petróleo e até hoje o governo não explicou o que iria fazer com esse enorme excedente. O governo não tugiu e nem mungiu. O silêncio do governo pode significar que o dinheiro foi parar nos bolsos de alguns praticantes de cleptocracia, de corrupção. Está a entender? De roubalheira. Tomando por enorme embaraço, o governo não assume publicamente a grave crise de tesouraria por que passa o país por estes dias. O expediente de imputar a crise à baixa produção do petróleo não comoveu ninguém. Os angolanos sabem que não foi por esta razão que o gato foi aos filhotes. Está a entender? Um ano depois da sua morte, a atual crise econômica e social e proporções inéditas mostra que José Eduardo Santos partiu para a eternidade, mas esqueceu-se de levar consigo a sua cleptocracia. É esse imperdoável esquecimento de José Eduardo Santos que levou aqui o já sob o regime do presidente João Lourenço, que prometeu um novo paradigma ao país, assente num sério e férreo combate à corrupção, impunidade e nepotismo. O querido pai da Sonangol pusesse a esposa e restante parentela para porambular pelo mundo às pernas da empresa pública. A nomeação em fevereiro de 2020 de Janice Martins para o Conselho de Administração do BFA também é consequência do maldito esquecimento de José Eduardo Santos. Janice Martins é filha do querido presidente do Conselho de Administração da Sonangol e acionista do BFA. Os restos mortais de José Eduardo Santos não foram sepultados. Jazem numa urna no anexo do mausoléu do guia imortal de nome Agostinho Neto. Não é possível encaixotar o regime cleptocrata para ser colocado ao lado do seu fundador e exclusivo beneficiário por Correio Angolense. Fonte Correio Angolense. E a família é basicamente isso. Né? Já esbazou, mas a cleptocracia, que é o roubo, a corrupção e o roubo desenfreado continua no país. Mudou alguma coisa, J Privado? Não vai mudar, não mudou e não há pretensão de mudar. Nem ontem, nem hoje, nem amanhã e nem depois de amanhã e nem nos próximos dias. O MPLA continua a ter o monopólio de tudo, o poder concentrado, João Lourenço. Mas isso é falta de quê? É falta de gindungo, mano. Bem. Já está, é rápido. Falta de gindungo. E o Eri, J Privado na casa.
O vídeo de hoje foi, se inscreva no canal, ativa as notificações, compartilha o vídeo e comenta, porque isso também é notícia, você não saber para nós. E também notícia. A nossa campanha para aprender a família Neto, a família de continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Queria a sua opinião, que é muito importante. É tu me até o próximo vídeo, até ver que chega até você. Até ver que não bajulou a semana.